muito do nosso trabalho se volta a essa questão. Proporciona e amplia uma visão de mundo? Acho que sim. Pelo menos pretendemos que sim, né? Pretendemos que sim. Independente se eles forem seguir ou não a profissão, a carreira do claro direito. que tem uma grande parte do curso que a gente tem que ser técnico, e daí assim, a gente vai estar instrumentalizando alguém para ingressar numa carreira, ou em alguma das carreiras que o direito nos propõe, né? Nos propicia. Mas eu acho que o objetivo não pode ser só repassar a técnica, mas de alguma forma fazer com que as pessoas que estão ali junto de nós, nos ouvindo e trabalhando conosco, possam assumir essa postura de crítica, de investigação, de enfrentamento dos problemas que se apresentam para elas no dia a dia. Então, por isso eu digo, muito mais do que simplesmente um repasse de técnicas, é abrir um pouco os horizontes dessas pessoas, e isso o curso de Direito, de fato, acho que possibilita. E essa atividade fora de sala de aula é indispensável para isso, né? Na verdade, não só no curso de Direito, mas a educação superior de forma geral, sempre se tem a ideia de trabalhar a educação num tripé, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E a extensão é esse contato, essa relação direta com a sociedade que é indispensável para a própria formação acadêmica e intelectual de forma geral de todos eles. Então, acho que, como a Carolina mesmo mencionou, o ganho que eles têm com isso talvez seja até maior do que o que eles conseguem propiciar para a sociedade. Mas de todas as pontas, todas as partes tendem a ganhar com esse tipo de interação, né? Muito bem, então nós vamos deixar no ar a nossa primeira questão norteadora, que vai conduzir o segundo bloco do programa. Qual a importância histórica dos centros acadêmicos para as faculdades? E como pode ser útil para os alunos? Já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do programa Diálogos Acadêmicos, que hoje está discutindo a relação entre o estudante de Direito e a sociedade. Ao longo do primeiro bloco, nós apresentamos então as questões, as contribuições que o estudante, o acadêmico de Direito, pode desenvolver junto à comunidade. E os nossos convidados, então, abordaram, dialogaram sobre essas contribuições e de que forma também o curso de Direito pode contribuir com os próprios acadêmicos de Direito na construção de uma visão mais crítica do mundo, independente se irão seguir esta profissão ou não. Agora, para o nosso segundo bloco, nós deixamos a seguinte questão principal. Qual a importância histórica dos centros acadêmicos para as faculdades e como pode ser útil para os alunos? Bom, antes de nós começarmos a discussão, o diálogo desta questão, eu quero apresentar, então, os nossos outros convidados que entraram conosco no segundo bloco. Aqui ao meu lado, eu tenho o Matheus Fernandes de Jesus. Bem-vindo ao programa, Matheus. Obrigado. Estudante do 5º ano de Direito, então já está quase de saída, né, Matheus? Muito bem, obrigada pela participação. Agradeço. Ao lado do professor Lincoln, nós temos a Ludmila Caetano Ribeiro, também acadêmica, estudante do 4º ano de Direito da FAI. Muito bem-vinda ao programa Diálogos. Agradeço a oportunidade. A Ludmila, que faz parte da diretoria do Centro Acadêmico, também está com a camiseta do Centro Acadêmico. Isso, sou presidente. É presidente do Centro Acadêmico de Direito da FAI. Muito bem-vindo ao programa, que, aliás, os estudantes de Direito da FAI contribuíram na construção do programa Diálogos Acadêmicos, colocando para nossas pautas, questões, enfim, os temas que nós poderíamos discutir, porque, na verdade, sente-se a necessidade de esclarecer, de dialogar, tanto para a comunidade local, como também para a comunidade acadêmica. Então, neste momento, o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais está abordando a relação entre os estudantes de Direito e a sociedade. Professor Lincoln, então, qual a importância e qual a histórica dos centros acadêmicos para as faculdades e como pode ser útil para os alunos? Bom, veja, como eu tinha falado no primeiro bloco, o
curso de Direito, o aluno tem que assumir muito a condução da sua própria formação. Nós, professores e a instituição, ela dá condições, ela instiga o estudante, mas o estudante deve assumir uma grande parcela da sua formação. Tenho para mim que o centro acadêmico é um dos grandes espaços de formação que a gente tem dentro do curso de Direito. Na minha experiência pessoal, né, como estudante de Direito ainda anos atrás, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que aprendi tanto ou mais fora das salas de aula, principalmente em função da minha atuação no centro acadêmico, do que aprendi em sala de aula. O ponto de vista de experiências mesmo, não só de natureza técnica do direito, mas de natureza política, a questão de percepção da ideia de cidadania que estávamos comentando antes, a inserção com a sociedade, mesmo do ponto de vista de criação de uma rede de contatos pessoais, o centro acadêmico impossibilitou isso, não só dentro da faculdade que eu cursava, mas com outras faculdades aqui de Curitiba também, com a qual nós tínhamos contato. Então, tenho para mim que o centro acadêmico é um grande espaço de formação para o estudante de Direito. É um espaço que às vezes não é tão aproveitado por esses estudantes, mas que deveria ser efetivamente muito aproveitado e deveria ser muito utilizado. Historicamente, eu diria que assim, a gente passa por mudanças, né, no perfil desses centros acadêmicos de forma geral. Então, anos atrás, décadas atrás até, e por exemplo no meu período de faculdade, o tipo de bandeira que a gente levantava era muito diferente. Então a gente estava muito inserido nessa questão de novo, questões do cenário nacional, da política nacional e etc. Né? Pouco antes de eu entrar na faculdade, a gente teve, por exemplo, toda a situação envolvendo o impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Durante ainda já a minha época da faculdade, as grandes privatizações eram um tema de discussão dentro do nosso centro acadêmico. Isso gerou justamente essa inserção. Hoje em dia, o centro acadêmico cumpre um papel um pouco diferente. Ele é mais voltado para a realidade do próprio estudante, então para as questões da faculdade, da qualidade de ensino, da complementação à formação e também para buscar promover de alguma forma essa interação com a sociedade, o que me parece que é um papel fundamental também que ele cumpre. E que, volto a dizer, eu acho que deve ser uma oportunidade aproveitada pelos estudantes e incentivada pelas instituições, e nós na FAI temos tentado fazer dessa forma. Né? Dois pontos me chamaram a atenção. Pelo desenvolvimento de uma participação, né, mais incisiva, digamos assim, do próprio estudante de Direito nas questões, tanto do cenário nacional, enfim, o que estão acontecendo, e também com relação ao intercâmbio que ocorre entre as faculdades de Direito. Sem dúvida. Porque é bastante enriquecedor esse intercâmbio. Porque, assim, inevitavelmente, você fazendo o curso de Direito, você acaba tendo uma relação mais direta com os professores da sua instituição, e isso sempre é uma visão, ou algumas visões, né, do direito e do mundo e do cenário nacional de forma geral. Quando você interage com outros alunos de outras instituições, você indiretamente tem contato com essas outras visões, abre seu pensamento, sua mente para outras ideias, outras posições sobre esses diversos assuntos. E a questão da inserção, sem dúvida nenhuma, né? Falávamos no primeiro bloco, por exemplo, a Thaís comentou, da questão de que a ideia de cidadania deve ser também a ideia de participação direta nos assuntos e nos temas que se apresentam para nós no dia a dia. O centro acadêmico é um grande laboratório para se fazer isso, porque no centro acadêmico você está num cenário muito menor, mais reduzido, reproduzindo situações que você vai encontrar na estrutura da sociedade de forma geral, na política de forma geral, na organização da sociedade como um todo. Então, me parece que é uma grande forma de se experimentar, de ter experiências que vai ser difícil de você ter fora daquele microcosmo nesse momento da sua vida. Então, eventualmente, algumas das opções que você vai assumir para a sua vida, mesmo profissionalmente na sequência, podem ser muito experimentadas no centro acadêmico. Então, me parece que é um espaço extremamente interessante para os estudantes de forma geral, para os estudantes de Direito de forma específica. Né? Ludmila, então, a presidente do Centro Acadêmico, do curso de Direito da FAI. Diga para nós, Ludmila, de que forma então você vê toda essa relação que o professor Lincoln já colocava sobre a importância da participação, inclusive como uma forma de experimentação e também de um início de uma escolha, de um posicionamento, é isso, professor? Sim. Foi mais ou menos por aí, o início da escolha de um posicionamento político, como cidadão também, no mundo, né? Nesse estar presente no mundo a partir dessas atividades que vocês vão desenvolvendo no centro acadêmico.
Sem dúvidas. Nós vemos, na verdade, o direito na prática. O centro acadêmico, ele quer também que o acadêmico, ele contribua mais com a sociedade. Dessa forma, como foi mencionado pelo professor Lincoln, a gente realmente interage com as outras universidades, nós fazemos encontros mensalmente, exatamente para poder estar debatendo isso, que não é uma coisa apenas da faculdade, a gente tem que fazer alguma coisa para fora também. Nessa medida, por exemplo, no mês que vem nós vamos ter um encontro com os outros centros acadêmicos, queremos falar sobre a Lei Geral da Copa. Aqui de Curitiba? Exatamente. Os centros acadêmicos de Curitiba. Exatamente, certo. Das outras universidades. Certo. Então, assim, é uma coisa que interessa a todos. Na medida que nós debatemos isso, a gente leva para nossas universidades, lá, realmente, o que vocês querem mudar em relação a isso, tá bom, contribuir um pouquinho, na verdade, para essa mudança, para que haja essa mudança. Esse é o principal objetivo. Se realmente há insatisfação, de que forma o estudante ele pode contribuir para que haja a mudança. Certo. E o Matheus, que está aqui ao meu lado, Matheus, de que forma você vê, então, essa importância? Nós vamos resgatar um pouquinho aquela pergunta inicial, a importância histórica do centro acadêmico e como é o papel do estudante nesse contexto. Bom, eu acho que o centro acadêmico é, como dito pelo professor Lincoln e pela colega, pela Ludmila, é fundamental para propiciar ao estudante não só, e aliás, em complementação ao conhecimento técnico que ele adquire na faculdade, uma convivência com os temas em debate na sociedade e para que ele possa discutir isso com pessoas que têm essa mesma instrução técnica para chegar num ponto em que achemos uma solução, achemos uma alternativa para os problemas ou verificar melhores formas de se abordar isso perante os poderes públicos que podem tomar as providências. Então, na construção das reuniões de vocês, pela pauta, vocês definem alguns assuntos, é isso? Elencam alguns assuntos, também levam para discussão com outros centros acadêmicos de direito também, né? De outras faculdades, de outras universidades, e a partir daí vocês elaboram, então, algum documento para apresentar para as autoridades a partir dos temas que vocês escolheram. É isso? Assim, nunca chegamos a esse ponto, mas se eventualmente precisasse, como já teve em diversos fatos históricos, seria o caso de tomar essas atitudes, tomar essas providências. Existem outros meios também, grupos de pesquisas que estudam novos projetos de leis, todas as atividades de extensão da faculdade, e aí envolto o centro acadêmico, são destinadas a, por exemplo, a auxiliar o aluno a ter uma melhor experiência da realidade daquilo que ele estuda, a técnica. Matheus, você está no 5º ano de Direito, é isso? Então, ao final desse ano, você está concluindo o curso. E mesmo assim, você está envolvido com o centro acadêmico também? Estou. E também já me disse que está atuando profissionalmente na área de Direito. Bem, de que forma, então, a sua participação direta no centro acadêmico contribui para o seu dia a dia também como profissional já da área de Direito, e isso você não vê que esteja de alguma forma interferindo na conclusão do seu curso, no desenvolvimento da sua profissão, ou pelo contrário, isso agrega a você? Eu acho que pelo contrário, agrega muito. Muito do que eu tenho hoje de relações interpessoais, de facilidade em me expressar, em expor ideias, vieram da minha experiência de centro acadêmico. Eu não acho que isso atrapalhe de maneira nenhuma. Eu estive presente já desde a fundação desse centro acadêmico agora até hoje e tenho procurado estar sempre próximo, porque sempre acrescenta e raramente prejudica. Óbvio, tem que ter uma conciliação, né, das suas prioridades. Tem vezes que eu não posso estar tão presente, porque estou em período de prova, monografia, mas tendo essa consciência de conciliar as prioridades, não apresenta nenhum obstáculo à formação. Certo. O centro acadêmico foi fundado em qual ano? O centro acadêmico, na verdade, o primeiro centro acadêmico de Direito da FAI foi fundado em 2007. Sim. Na 3ª turma, se eu não me engano, de Direito que entrou. Certo. Esse centro acadêmico ele não teve uma atuação muito presente e acabou sendo deixado um pouco de lado, à margem, pelos próprios alunos. Certo. Em 2009, que foi o ano que eu entrei na faculdade, essa ideia do centro acadêmico foi resgatada e foi colocado em pauta com a maioria dos alunos da instituição, né, pelo menos todos que se interessaram, a votação de um nome, de um símbolo, para que aquilo realmente representasse-os, para que fosse algo que partisse dos alunos.
Teve uma aderência boa de grande parte dos acadêmicos, inclusive foi escolhido o nome do jurista Miguel Reale. É um doutrinador que tem esse contato desde o primeiro ano de faculdade já, né, teorias indispensáveis para o desenvolvimento do curso, e que teve uma aceitação boa. Aí foi escolhido o símbolo e os alunos imediatamente gostaram dessa ideia do centro acadêmico, aderiram e tornaram aquilo a representação deles. Todos os problemas ou sugestões que tinham para a melhoria do curso vinham, traziam, apresentavam as sugestões, nós levávamos na coordenação, à instituição, e na medida do possível isso era implementado ou melhorado, que precisava ser melhorado. Com o tempo tornou-se um ponto forte entre os alunos e a instituição, uma comunicação indispensável. Certo. Um momento de diálogo também, um facilitador de diálogo entre as necessidades, os problemas, as reivindicações dos alunos junto à direção, à coordenação do curso. Também tem essa função o centro acadêmico, professor? Eu acho que sem dúvida. Eu acho que, na verdade, o que acaba acontecendo é que no centro acadêmico você acaba dando mais voz e mais força àquelas reivindicações que alguns alunos eventualmente teriam para levar à coordenação e à direção da instituição de forma geral. Mas eu diria que não só como uma forma de reivindicação, mas também como uma possibilidade ou um ambiente para se possibilitar um trabalho em conjunto, né? Quer dizer, uma articulação maior entre professores, instituição, alunos, sem cair num personalismo, porque inevitavelmente o que acaba acontecendo? Você estabelece relações sociais, relações pessoais, você tem preferências de gostos, preferências dentro da questão do direito, e a figura do centro acadêmico, a existência do centro acadêmico, ela despersonaliza um pouco. Ela faz com que centro acadêmico, instituição, professor de forma geral, possam trabalhar juntos nas necessidades que são de cada um desses grupos, ou de todos eles,